A história do direito romano desenvolve-se em 12 séculos, durante os quais ocorreu a completa transformação econômica e social do mundo moderno. Roma, de pequena comuna, tornou-se soberana da Europa, sofrendo as mais radicais transformações. E com a propriedade estatal surgiu o domínio, poder conferido pelo Estado aos particulares sobre as terras, o qual tomava a forma de concessão que se faziam através de um dos seguintes instrumentos: assignationes viritunae, por solicitações dos cidadãos; assignationes coloniae, visando a fundação de uma nova colônia, ou pelas agri questionari, através de venda em leilões pelos questores. A posse sobre a terra era exercida assim por 3 formas: pelo exercício do domínio, pela ocupação de terras devolutas e por concessões que asseguravam a mera fruição, sem transferência do domínio, sendo esta a última forma de agri ocupatória, mediante o pagamento de uma pensão, denominada vegtigal, paga ao Estado. A perfeita dicotomia da propriedade e da posse, porém, parece somente ter surgido a partir da promulgação da Lei das 7 Tábuas, Destarte. O que parece verossímil é que o reconhecimento da posse somente apareceu com a sua proteção por meio dos interditos. E isso só pode ter sido possível após o triunfo da plebe. Só então começou o parcelamento da propriedade pela distribuição e arrendamento das terras. Mas é importante lembrar, com Pontes de Miranda, que existia uma profunda diferença entre a concepção romana da posse e a moderna. E, acerca do tema, leciona o grande jurista a diferença entre a concepção da posse no direito contemporâneo e a concepção romana da posse não está apenas na composição do suporte fático, em vez de animus e corpus, está na própria relação fática de posse, em que os sistemas antigos viam o laço entre a pessoa e a coisa, em vez de laço entre pessoas. A organização político-social do período está estruturada no feudalismo, cuja base reside, dentre outros fatores, na propriedade e na posse da terra. A terra, dentro da cultura medieval, determinava as relações de poder. Assim, o dono da terra era também dono da vida e da morte de seus vassalos. Para habitar a terra, tinha o servo que seguia as ordens do senhor feudal e pagava as quantias exigidas para produzir, recebendo de volta apenas, quando muito, o necessário para sobreviver, além das prestações de serviços militares. Quanto ao direito canônico, aplicando, embora os textos das leis romanas e os interditos, introduziu-lhes algumas modificações. O pensamento da Igreja era proteger a posse contra toda e qualquer violência, mesmo contra aqueles que se apresentavam com aparências jurídicas. Segundo a apostila Serpa Lopes, uma radical transformação da concepção de posse sobreveio por força de um novo sentido trazido com as leis canônicas. Tal transformação manifestou-se em 2 direções. Primeiro, pelo alargamento da posse, cujo conceito aplicou-se para compreender não só as coisas corpóreas, como ainda os próprios direitos, e, em segundo lugar, quanto a acervos principalmente inerentes à expoliação, por haver consagrado o exceptio spoli. Quando falamos em teoria sobre a posse, uma das principais é a teoria subjetiva de Savigny. Ele entende que a posse se configura quando houver a apreensão física da coisa, que chamamos de corpus, e a vontade de tê-la como própria, o animus domini. Esse animus domini consiste na vontade de ter a coisa como sua, de se tornar proprietário daquele bem. Sem essa intenção, não há o que se falar em posse, havendo somente a detenção. O corpus é o contato físico do possuidor com a coisa.
Posteriormente, passou a consistir na mera possibilidade de exercer o contato, tendo a coisa à sua disposição. Nesse sentido, sujeitos sem animus domini não seriam possuidores, e sim meros detentores, pois não teriam qualquer intenção de tornarem-se proprietários da coisa. Mesmo diante de tamanha influência, a doutrina traçou algumas críticas à teoria subjetiva, apontando falhas no tocante à demonstração prática do estado anímico do detentor, excluindo do seu conceito o locatário, o arrendatário e o usufrutuário. Tais qualidades de detentores, segundo a teoria subjetiva, não estariam amparadas pelo ordenamento jurídico. Porém, o direito não pode negar a proteção possessória ao arrendatário, ao locatário e ao usufrutuário, visto que esses possuem a faculdade de ajuizar as medidas competentes enquanto exercem a posse, alegando que detêm a coisa sob nome alheio. A teoria de Savigny é marcada por um caráter mais social, do poder físico sobre a coisa, voltada para aquele que desejava estar na condição de proprietário, de dono. Discordando desse pensamento e sendo um grande crítico em relação a essa teoria subjetivista, assim chamada por levar em consideração a intenção, a vontade da pessoa em ser dono, Hiergin desenvolve a sua teoria sobre a posse, publicada no livro De Espírito do Direito Romano, no qual considerava a posse como uma exteriorização do domínio. Ele entendia a posse como uma proteção do possível proprietário da coisa. Savigny considerava necessário existirem dois elementos para constituírem a posse, que são eles, o corpus, que ele entendia como o poder físico da pessoa sobre a coisa, e o animus domini, que é a intenção de ser dono, a vontade de ter a coisa como sua. Já Hiergin não acreditava na necessidade do elemento animus domini para que se configurasse a posse, pois este, sendo subjetivo, dever-se-ia apurar a intenção da pessoa, e por isso seria muito difícil obter uma comprovação dessa vontade que a pessoa tinha. Assim, a posse não é o poder físico, e sim a exteriorização da propriedade. A teoria objetiva é assim chamada por Hiergin entender que apenas o elemento corpus se faz necessário para configurar a posse, ou seja, que o possuidor tem apenas um poder de fato sobre a coisa, e haja e se comporte de modo tal qual fosse o proprietário, o chamado affectio tenendi, não precisando necessariamente ter o poder físico sobre a coisa, e sendo desnecessário o conhecimento da sua intenção, ou seja, desnecessário o animus domini. A teoria objetiva permite a transferência da posse para um terceiro, a fim de que ele possa dar uma melhor destinação econômica ao bem. Assim, a posse da coisa se fragmenta e pertence simultaneamente a duas pessoas, ou seja, a posse paralela do bem. Essa posse concomitante se divide em posse direta e indireta, e pode ser exemplificada através do contrato de locação. A posse direta ou imediata é exercida prontamente, ou seja, aqui é o contato físico entre o possuidor e a coisa, no caso da locação, pelo locatário, que pode fazer o uso e a fruição do bem. A posse direta não anula a posse indireta, contudo, pode ser defendida contra o possuidor indireto, enquanto durar a relação que originou essa posse. A posse indireta ou mediata é exercida pelo proprietário, o possuidor que dispôs de seu bem a um terceiro, no caso da locação, o locador. Ao possuidor indireto, cabe o direito de dispor, gozar e extrair os frutos do bem. Vale ressaltar que ambos podem se utilizar das ações possessórias para protegerem o seu direito de posse, inclusive entre eles. A crítica que se pode fazer em relação à teoria objetiva de Hiergin está alusionada ao fato de que a mesma ela subordina a posse à propriedade, extinguindo assim a sua autonomia, porque assim ela vai reduzir a posse a um direito ínfimo, como uma mera exteriorização do direito de propriedade, ou seja, um complemento indispensável à sua tutela. Dessa forma, a proteção possessória seria um sentinela avançado da propriedade, porque através da posse poderia o titular formal aliviar a defesa do seu direito subjetivo mediante a adoção de uma via defensiva preliminar, que seria os intérditos possessórios. Agora vamos tratar sobre a teoria atual. O nosso Código Civil adotou completamente, ele acolheu completamente a teoria objetiva, que é a teoria de Hiergin. E como a gente percebe isso? No seu artigo 1196, ele enuncia:
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Basta somente o exercício de um dos atributos do domínio para que a pessoa seja considerada possuidora. Vale ressaltar que Savigny está presente em vários aspectos do nosso ordenamento jurídico. Tá, mas qual foi a vantagem de ter sido adotada essa teoria de Ehring? Essa teoria permite que duas pessoas sejam consideradas ao mesmo tempo possuidoras, quando uma delas estiver ocupando a coisa. Permite o desdobramento da posse, o que a gente considera posses paralelas. Isso como ocorreria? Ocorreria em virtude de uma relação obrigacional, com um possuidor direto e um possuidor indireto. Aqui vai um exemplo. O proprietário exerce a posse indireta como consequência do seu domínio, e o locatário exerce a posse direta por concessão do locador. Uma não anula a outra. Ambas coexistem no tempo e no espaço e são posses jurídicas. É basicamente isso. Agora eu vou trazer sobre a autonomia da posse. A posse não é um complemento da propriedade, mas um instituto com perfil próprio e consequências específicas. A posse é a utilização do bem segundo sua destinação econômico-social. Aqui eu vou trazer a diferença entre o proprietário e o possuidor. O proprietário ele tem um poder sobre o bem e é fundamentado em seu título. E o ordenamento jurídico ele não exige uma atitude ativa do proprietário, apenas se satisfazendo com a circunstância de ter o título. E esse título ele traz segurança jurídica dentro do nosso ordenamento. E do outro lado da moeda, o possuidor, o direito dele se concretiza a partir do momento que ele utiliza o bem, tornando ele efetivo. Então, só para lembrar, a característica do possuidor está vinculado à utilização do bem. Aqui eu vou trazer dois elementos, tanto o elemento econômico quanto o elemento social. Como foi dito, a posse é a utilização do bem segundo sua destinação econômico-social, só para lembrar. Enquanto a gente tem que lembrar que o bem ele tem um destino econômico, tanto individual quanto coletivo. Só que quando a gente traz a exteriorização de Ehring, ele vai mais para o lado individual. Então, quando a gente trata sobre o vocabulário social, a gente se opõe a essa individualidade, significando que a apropriação dos bens e sua utilização não ficam sem medida, não se manifesta ilimitadamente. Então, não tem um critério de um único indivíduo, mas existe uma ótica, exige uma ótica coletiva. O social afasta obrigatoriamente a especulação, impondo ao possuidor uma posição dinâmica. E não basta a disposição do bem, mas sua utilização real e efetiva. Novamente, eu vou só tratar aqui sobre a divergência, a diferença entre posse e detenção. A posse é o exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes à propriedade, enquanto que a detenção é aquela situação em que alguém conserva a posse em nome de outro em cumprimento às suas ordens e instruções. A detenção não é posse, portanto, confere ao detentor direitos decorrentes desta. A nomeação da autoria é obrigatória, sob pena por responder pelas perdas e danos. De toda essa explanação, vamos resolver uma questão para ver se conseguimos compreender aquilo que foi debatido durante a apresentação. A questão fala o seguinte: segundo a teoria objetiva de Ehring sobre a posse, exerce a fórmula da posse o a. Artesão em relação aos meios de produção, b. Comandante em relação ao comodatário, c. Policial em relação à sua arma funcional, d. Posseiro em relação ao meio escapido, ou e. Usufrutuário em relação ao proprietário. De acordo com a teoria de Ehring, portanto, a letra correta seria a letra C. Por quê? O fórmula da posse seria um mero detentor. É aquele que vai manter a posseria com base em um interesse alheio, não há interesse próprio, como acontece na posse. Então, o policial, ele tem a detenção daquela arma, porém, ele não é o possuidor daquela arma. Ele é um mero detentor. Ele está protegendo aquela arma com base no interesse alheio que não é seu, que é do possuidor.